Vamos entender de uma vez por todas o que está acontecendo sobre esse PL 1904/2024, agora recente. No mês passado, mês de maio, 17 de maio, o partido político da esquerda, PSOL, um partido ligado ao PCC, aos narcotraficantes, essa é a verdade, ele entrou com uma liminar no STF para suspender uma norma do Conselho Federal de Medicina. Então, o ministro do STF, sempre o ministro Alexandre de Moraes, concedeu hoje, dia 17 de maio, mês passado, uma liminar para suspender a resolução do Conselho Federal de Medicina, que estava proibindo um procedimento usado em caso de aborto legal. Na prática, a resolução restringia o aborto legal. Isso é uma narrativa da UOL também, espalhando mentiras. Porque o que o Conselho Federal de Medicina fez é proibir o aborto após as 22 semanas de gestação. Que para os médicos, para esse Conselho Federal de Medicina, se você dá uma injeção no coraçãozinho do bebê, do feto, na barriga da mãe, após 22 semanas, você está cometendo assassinato. Esse Conselho Federal de Medicina fez essa resolução e o Alexandre de Moraes, a pedido do PSOL, que é um partido ligado aos narcotraficantes, aos esquemas de corrupção no Brasil. Não é um partido político, é um partido dos bandidos, da esquerda. Né? Se você acredita que não é, posso fazer nada. Mas ele atendeu a esse pedido e suspendeu a resolução do Conselho Federal de Medicina, dos médicos, federal. E aí houve esse problema. E os deputados federais correram imediatamente, principalmente a bancada evangélica, esse deputado Sóstenes, que é um pastor, amigo de Malafaia, eles fizeram esse projeto de lei a toque de caixa rapidamente, copiando, vamos assim dizer, modelando essa resolução do Conselho Federal de Medicina que já existia. Porque para os médicos é crime, após 22 semanas, realizar o aborto que já é permitido no Brasil. Quando tem a concepção, um estupro, até a 22ª semana, pode-se fazer o aborto. Mas o problema é que, com essa liminar que foi suspensa pelo Alexandre de Moraes do STF, agora se pode fazer o aborto também após as 22 semanas. E isso, para o Conselho Federal de Medicina, é crime. Aí, eles fizeram esse projeto, estão querendo aprovar na Câmara dos Deputados. Não muda nada. Tudo que o Conselho de Medicina, Federal de Medicina, colocou na resolução no passado, que estava em vigor, é o que está nesse projeto. Não muda nada. Só que agora vai se transformar em lei. Porque foi uma medida a pedido do PSOL que o Alexandre de Moraes concedeu. E está acontecendo todos os dias diversos assassinatos de crianças na barriga das mães, das mulheres, sendo assassinados após 22 semanas. Então essa confusão toda tem acontecido neste sentido. Tanto é que está aqui, saiu a matéria, o PL do aborto. O autor, o deputado Sóstenes, diz que retira o texto se o PSOL desfizer a ação do STF. Só que o PSOL já disse ontem mesmo, dia 17 de junho, de que não vai retirar. Isso é impossível de acontecer e vocês que têm que desistir dessa ideia e a gente quer fazer o aborto após as 22 semanas. Ou seja, um bebê já formado, que mesmo estando dentro da barriga de uma mãe, uma criança, ele já é um bebê formado. Tirando ou não, ele já possui todas as características de um ser humano. Então, isso é um assassinato declarado. Então, essas narrativas que vêm da Globo, Luciano Huck, vários outros artistas aí, são narrativas mentirosas. Porque esse PL, esse projeto, nada mais é que a resolução do Conselho Federal de Medicina que o Alexandre de Moraes derrubou mês passado, a pedido do pessoal, como eu já disse. Então, eles não querem recuar, né?
Não faremos negociata com o direito de mulheres, diz pessoal, sobre a ação do STF. Então, eles não estão querendo recuar e o projeto vai seguir adiante, porque não se pode assassinar as crianças dentro da barriga de uma criança ou de uma mulher mais velha, acima de 18 anos, de que com pretexto de que está fazendo uma coisa legal, uma coisa que é normal. Não é, é um assassinato. É aquela injeção de cloreto de potássio no coração da criança que isso é crime. Estando dentro da barriga ou fora da barriga, é a mesma coisa. Você está cometendo assassinato, você está matando uma pessoa. Isso não pode ser feito. O aborto continua sendo feito até a 22ª semana. Após isso, aqui não pode. E essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ela caiu mês passado por um pedido do pessoal, através da Alexandre de Moraes, como eu já estou dizendo. Vamos assistir esse vídeo aqui, vamos ver o que esse rapaz está dizendo. Ó. Criança não é mãe. Essa semana que passou, comecei a ler na quinta e na sexta-feira que a Câmara dos Deputados está avaliando um projeto de lei que equipara a pena do crime de aborto ao crime de homicídio. Uma situação tão absurda que, independente, você que está me assistindo, ou quem está aqui, da sua posição política, das suas convicções morais, das suas convicções religiosas, eu queria só dizer que isso me causa profunda indignação, tá? Você pega um caso real, semana passada, esse caso assombroso de um pai, isso não é pai o que eu vou falar agora, mas teoricamente um pai, que foi preso essa semana depois de ser flagrado cometendo um crime de abuso sexual contra a própria filha de 17 anos que estava internada em uma UTI. Só para trazer para a realidade, este projeto que está sendo votado na Câmara dos Deputados, este homem pode pegar uma pena menor do que a filha que foi estuprada. Porque se ela vier interromper a gravidez depois de 22 semanas, que é o que está nessa lei, seja por demora na justiça ou por qualquer outro empecilho que uma vítima de abuso enfrenta hoje em dia para ter acesso ao aborto legal, inverte os papéis. A pena dela vai ser maior que a dele. Ou seja, não faz o menor. Esse cara está falando besteira e está modificando as narrativas e enganando muita gente. Então isso não vai mudar. Antes do Conselho Federal, da resolução do Conselho Federal de Medicina cair, era assim que estava acontecendo, porque o estuprador já tem uma tipificação de um crime no Código Penal. Esse PL não trata disso, entendeu? O que não pode é retirar um bebê, assassinar um bebê após 22 semanas de gestação, estando dentro da barriga ou não. Isso é crime. Agora, ele está dizendo que criança não é mãe. Nesse vídeo ele fala, não vou colocar o vídeo todo. Criança não é mãe, criança é criança. Tem criança de 10, quer dizer, de 13 anos, de 15 anos que acontece o estupro, até dentro de casa pelos pais, pelos parentes. Mas você sabe que no Brasil, abaixo de 18 anos, as crianças, os adolescentes não vão presos. Não vão presos. Então, uma criança que acontecer um atraso e acontecer esse crime após as 22 semanas de gestação, ela não vai ser presa. Quem vai ser preso vai ser o médico. Então, esse PL está endurecendo as penas para os médicos. Para aqueles que estão ali recebendo uma graninha, uma propinazinha por causa de um aborto. E isso tem toda a razão de acontecer. A responsabilidade é do médico. A criança não. Ela não vai ser tratada como bandida, nada disso. Vamos proteger as crianças, as mães. Agora, o médico vai ser responsabilizado. Porque existe um comércio. Existem os outros vídeos que a gente já colocou aqui, até do deputado Sócio mesmo, e a gente já sabe disso. Existe o tráfico de crianças, existe o aborto, ele alimenta a indústria farmacêutica no Brasil e no mundo. Pelo Jorge Soros, ele até citou esse nome, esse senhor que vem bancando as ONGs aqui no Brasil, de Luciano Huck, Companhia Limitada, na casa dos bilhões, porque é interessante que se cometam os assassinatos das crianças, o aborto, para a fabricação de cosméticos. Né? Tem essa virtude aí no aborto. Por isso que esses aí vão para as mídias defendendo, querendo tumultuar esse assassinato, o aborto no Brasil, que já existe. O que não pode é a partir de 22 semanas, né? Você concorda comigo? Já uma criança formada dentro da barriga de uma criança, de uma mãe, vai lá, o médico enfia uma injeção de cloreto de potássio e dá um infarto fulminante no bebê, no feto, que já é
Uma criança, já está formada, é um ser humano. Ou seja, a concepção acontece logo nas primeiras semanas, mas aqui no Brasil é permitido fazer aborto até a 22ª semana. O que aconteceu, que o pessoal entrou com esse pedido no STF, o Alexandre derrubou do Conselho Federal de Medicina, agora podendo fazer aborto após as 22 semanas. Isso é crime, meu amigo. Então esse Luciano Huck, ele está inventando fake news e mentiras. E todos eles estão contra, até o governo federal do Lula, genocida. Porque eles movimentam na casa dos trilhões de reais em cosméticos, em venda desses bebês de fetos. É teoria da conspiração, você tá maluco? Não, não tô não, vai estudar, você vai ver que é isso aí mesmo. Os deputados lá do Congresso sabem disso. Então, por isso que essa preocupação da Rede Globo de ficar dizendo, todos esses artistas, o governo, não, isso é crime, esse PL não é bom sim. Tem que ser feito sim, porque o aborto já é legalizado no Brasil. Agora, acima de 22 semanas não pode, realmente. Isso é crime. E uma criança não vai presa. O médico vai preso. A criança que passou das 22 semanas e ocorreu o fato, ela não vai presa, porque abaixo de 18 anos ninguém vai preso nesse Brasil. Né? Então isso tudo são falácias, são narrativas da esquerda, da Rede Globo Lixo. Vamos assistir essa fala da doutora Raíssa aqui. A Globo, ela distorceu. As redes televisivas de esquerda, alimentadas pela esquerda, estão fazendo um massacre na cabeça das pessoas, como se aquela vítima de estupro tivesse que ter um filho, que se fosse proibido fazer. Então, essa informação tem que chegar para todo mundo. O projeto original foi muito bem aceito pela sociedade e logo depois a rede televisiva distorceu o projeto e está fazendo um levante absolutamente equivocado. E nós precisamos, como pessoas lúcidas e compreendendo o que está acontecendo, fazer parte desse contraponto. O que está acontecendo? A lei não mudou. O que o projeto de lei faz é simplesmente tornar crime o abortamento após 22 semanas, porque querem matar o bebê intraútero. Não pode. Então, a partir de 22 semanas, essa vida tem possibilidade de sobrevivência fora do útero. Então, não tem lógica em fazer uma injeção na barriga da mãe, grande, com uma agulha longa, que vai penetrar no coração do bebê e que vai matar o bebê. Isso é proibido, isso já é crime contra animal, contra fazer isso com animais no... Não, isso já é crime contra os animais. Os cachorros que você tem, que as pessoas têm, isso não pode ser feito. Mas com criança, o pessoal achou que pode. Partido político. E o STF, o Alexandre de Moraes, sempre ele, foi lá e derrubou uma resolução do Conselho Federal de Medicina. E aí, os deputados, e deputados sócios, criaram esse PL agora em 2024, nesse mês, e está para aprovar. Para ficar no local, no lugar dessa resolução do Conselho Federal de Medicina. Então isso não acontece nem com animais, mas com o ser humano pode. Então Luciano Huck e essa cambada de safados são genocidas. E o governo está apoiando isso. Então isso tudo são narrativas da esquerda que você não pode acreditar. Entendeu? Então, existe muito interesse financeiro, é por isso que se levantaram as trevas, o poder maligno se levantou para abafar e incutir essa confusão na cabeça dos brasileiros. Mas a verdade é essa, após 22 semanas é um bebê, que sempre foi, desde a primeira semana, só que depois das 22 é um bebê, uma criança formada. Mas ela não saiu da barriga ainda, mas já é um ser humano. E se você pega uma injeção de cloreto de potássio e enfia no coraçãozinho dessa criança, você, médico, é um assassino. E quem defende isso é um assassino. Não interessa se foi estrupador, se não foi, é uma vida. Isso não é feito nem com os cachorros, com os animais, mas pode ser feito com os seres humanos. Então, por quê? Porque dá muita grana. Esse Jorge Soros, esse velho, ele tem feito essas coisas aqui no Brasil e tem alimentado, e todo mundo ganha. Até os políticos ganham com esse tráfico de bebês, com esse tráfico no aborto. Por isso que eles defendem essa pauta e anularam a resolução do Conselho Federal de Medicina. E o Alexandre de Moraes foi lá e acatou essa ordem. Agora, o Alexandre de Moraes não atende os advogados, o desembargador Sebastião Coelho, para retirar o Felipe Martins da prisão, não atende
O outro advogado, de Daniel Silveira, ex-deputado federal, que está em prisão, né, no regime fechado. Ele não progrediu de pena, podendo ser regime semiaberto. Ele não atende. Mas ao PSOL, em relação ao aborto, o assassinato de bebês após 22 semanas, ele já atende na mesma hora. Então, por isso que nós falamos que está acontecendo coisas absurdas e graves no Brasil. O Poder Judiciário está na injustiça. São 2 pesos e 2 medidas. Para um grupo, o grupo da esquerda, genocidas, ele atende os pedidos. Para o grupo da direita, ele não atende e continua como um ditador. Por isso que está acontecendo isso no Brasil. Então, um grande abraço. Eu tentei mostrar aqui o melhor possível para tirar essas dúvidas de uma vez por todas. O PL só existe porque a resolução do Conselho Federal de Medicina caiu mês passado, através do PSOL, juntamente com Alexandre de Moraes. Ele tirou, fez cair. E aí esse projeto está aí, com essa confusão toda. Um grande abraço e até as próximas notícias.